Bom pessoal, vocês já conferiram aqui no canal o nosso unboxing e também o teste de gameplay com o LG K52. E agora é a hora da gente falar efetivamente do que a gente achou de positivo e negativo no novo dispositivo de entrada da LG. Bom, primeiramente, muito bem-vindo, meu nome é Daniel e a gente está aqui no Epic Geek para conversar sobre o LG K52. Esse dispositivo foi lançado recentemente pela LG aqui no Brasil e a gente teve acesso a uma unidade para review por algumas semanas. A gente primeiro gostaria de ressaltar aqui que a primeira observação que você deve fazer com relação a esse aparelho é que ele não é uma evolução do K51S. Pelo contrário, ele é uma evolução do K41S. Então, se você tem um K51 e está analisando ele como compra, já toma cuidado, porque esse não é uma evolução do aparelho que você tem ou que você está pensando em comprar. Ele é uma evolução do K41 e é com ele que a gente vai comparar propriamente dito. Começando primeiro falando aí sobre a nossa metodologia, a gente divide aqui em etapas, em assuntos, e todos eles vão estar aqui em timestamp para facilitar a sua vida e você poder conferir o que realmente te interessa se você não quiser ver o review completo. Bom, chega de papo e vamos falar do que interessa realmente, que é do LG K52. Começando pelo design desse aparelho, ele trouxe um design um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele traz ali uma tela que é meio que padrão, é uma tela IPS LCD de 6,59 polegadas, com um furo centralizado que lembra um pouco a linha Note e a linha S no mercado brasileiro. Só que ao invés de ter uma Super AMOLED e tudo mais, a gente tem uma IPS que entrega até que bom resultado de iluminação. Mas falando efetivamente do resto do design, a gente tem na traseira uma coisa que vai chamar muita atenção e até causa alguma estranheza, que é o formato que eles colocaram. Eles colocaram aqui, além da câmera, do bloco de câmeras aliado no canto superior esquerdo, a gente tem um grande pad ocupando toda a parte traseira, que é basicamente uma peça plástica que foi colada aqui e que tem um formato ondulado. Não, esse ondulado não é golpe de vista ou qualquer outra grafia que seja feita apenas para dar uma ilusão de ótica. Ela é física e ela existe. Você passa a mão e sente essa ondulação no aparelho. Algo que não faz muito sentido, inclusive, porque normalmente você vai usar com uma capinha de TPU, então não faz muito sentido você ter essa ondulação aqui na traseira. Enfim, coisas que a LG resolve fazer e a gente não discute. Além disso, a gente tem aí um conjunto completo, na qual a gente tem os botões de volume e o botão do Google Assistente, que a LG insiste em manter isso nos aparelhos. O leitor de digitais mudou de lugar, antigamente ele ficava na traseira e agora a LG pela primeira vez jogou ele para a lateral direita. E embaixo a gente tem um conjuntinho ali meio que completo, né, com entrada para fone de ouvido, USB-C e o speaker de som, além do microfone para captura de áudio. No geral, a gente pode dizer que o design dele é honesto. Não é incrível, não é extremamente bonito, mas está equivalente aí no que se espera de um aparelho de entrada da LG. Então a gente deixa aí essa observação, vai ser de cada um gostar ou não, mas a gente tem que observar que esse é um aparelho de entrada, então é óbvio que o acabamento vai ser mais simples, mas está de maneira geral até que honesto. Falando de hardware e desempenho, esse aparelho, como eu disse, é uma evolução mais ou menos do LG K41S. Basicamente ele traz o mesmo chipset que a gente já está cansado de ver aqui, que é o MediaTek Helio P22, combinado com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, quase que a memória me falha. E isso é mais que o suficiente para a utilização. A LG poderia ter feito uma melhoria nessa parte de chipset? Poderia, mas aparentemente a LG não está se preocupando muito nesse sentido. E aí foi o P22 de novo, pela milésima vez, e é o que tem para hoje. No geral, a gente tem um desempenho que é aceitável para quem deseja um aparelho de entrada que faça aí o básico. A gente jogou os nossos 6 jogos tradicionais e não tivemos problemas crônicos em nenhum deles, o desempenho foi a contento. Óbvio, a gente não utilizou o gráfico no máximo, porque esse aparelho não aguentaria,
mas ele conseguiu rodar de maneira satisfatória os jogos que foram propostos. Isso é importante de se perceber. Apesar da gente ter um hardware mais datado e bem datado, ele ainda conseguiu dar conta do recado nesses jogos que até são um pouco mais exigentes. Então é um ponto que a gente pode considerar aceitável. Poderia ter sido melhor, mas dá para o gasto. Obviamente, como sempre, a gente também deixa aqui na tela os resultados de benchmark. Caso você seja o taradinho do número, é só dar um pause e ver com calma aí tudo direitinho. Bom, a gente já falou de design e a gente já falou de hardware, e para casar com tudo isso a gente fala de sistema operacional. Por aqui a gente tem o Android 10. Sim, eles mandaram com o Android 10 ao invés de ser já com o Android 11, e isso já é comum na LG. A geração anterior, por exemplo, chegou com o Android 9 e agora há pouco foi atualizado para o Android 10. Pelo menos eles atualizaram e está com uma geração um pouquinho mais atualizada. Nesse caso aqui ele já chega com o Android 10, não existe informação com relação ao Android 11, mas conhecendo a LG é bem possível que eles liberem quando Deus quiser. Esquece prazo, esquece data. Se você é o cara que quer receber a primeira atualização assim que chegar, não se preocupa com isso, porque esse cara aqui vai demorar para receber. A LG, por exemplo, demorou aí quase um ano para liberar o Android 10, quando já tinha inclusive o Android 11. E isso, pelo menos, foi para toda a linha K. Pegou do K12 até o K41S, K51S. Então, ela está fazendo a atualização, mas é no tempo dela. Infelizmente é assim. Falando efetivamente da interface, a interface ficou melhor do que a gente tinha visto no Android 9. A gente tem mais harmonia na composição, a gente tem uma cortina que agora passa para transparência e permite que você faça alterações de cores ali para ficar um pouquinho mais personalizado. Outro ponto que a gente percebeu aqui que vale a pena citar é que finalmente a LG colocou os gestos para funcionar nesse sistema operacional. Então a gente não precisa mais utilizar os botões capacitivos que ficavam na borda da tela. Óbvio, se você quiser utilizar isso, ainda pode. É só ir lá nas configurações e ativar os botões de navegação. Além disso, a gente tem, como sempre, a óbvia possibilidade de ocultar a câmera, fazendo com que crie uma borda preta. Fica feio, mas tem quem prefira, ao invés de ver o Infinity O, aquele furinho ali para a câmera frontal. É do gosto do usuário e a LG pensou nisso nesse sentido. Um hardware mais datado, um sistema operacional que está no meio termo da atualização. E a gente vai falar agora do que vai sofrer na mão disso tudo, que é a bateria. No geral, isso é um ponto que você pode dizer que é positivo no LG K41S. Aliás, desculpa, no LG K52. Por ele ser um hardware muito simples e ter uma bateria relativamente grande, são 4.000 mAh, ele consegue chegar até o final do dia sem que você precise ficar carregando no meio do dia. Isso é importante, especialmente para quem fica o dia inteiro na rua. A gente fez um teste aí, que é o nosso teste padrão, na qual a gente coloca o brilho no máximo e bota um software para rodar com os dados ativados, e o resultado deu ali em torno de 8 horas e 28 minutos. É mais que o suficiente para você passar o dia inteiro. E, obviamente, são 8 horas e 28 de tela ligada com brilho no máximo. Você não usa isso, você vai utilizar com brilho na média e vai ficar com ele acionado, ligado, boa parte do tempo, mas não 8 horas sem parar. Então é provável que você consiga chegar com certa tranquilidade em casa, com uma boa autonomia de bateria ainda, provavelmente ali em torno dos 20%. Mas isso vai depender do tipo de uso de cada um. Com isso, a gente tem um resultado aceitável quando a gente fala de autonomia. No entanto, a gente tem um calcanhar de Aquiles aqui. O LG K52 ele derrapa no carregamento. Ele demora aí pouco mais de 2 horas para completar a bateria toda. Isso é um tempo até um pouco pior do que o K41S, o que não faz muito sentido, mas aconteceu. A gente teve aí um resultado que passou das 2 horas, o que significa dizer que se você ficar sem bateria, você não vai conseguir fazer uma carga de emergência para carregar rápido. Você vai precisar ficar muito tempo na tomada para voltar e ter esse carinha aqui ligado. E um defeito continua nesse cara. Você não consegue carregar ele com ele desligado.
você coloca ele para carregar, assim que ele percebe que tem bateria para dar boot, ele liga. Então é um defeito que a LG insiste em manter e que infelizmente a gente tem que citar aqui porque não faz sentido. Bom, a LG quando lançou a linha K, toda a linha K desse ano basicamente, ela veio com um enfoque muito grande em câmeras. E o LG K52, ele tem um conjunto ali que a gente pode dizer que dá para o gasto. A gente tem uma câmera frontal de 8 megapixels e na traseira um combo com 4 sensores, sendo o principal de 13 megapixels, uma ultra-wide de 5 e mais 2 sensores de 2 megapixels para macro e modo retrato. Isso significa dizer que a gente tem um aparelho que tira umas fotos consideravelmente razoáveis, mas que você tem que observar que nem sempre você vai ter resultados bons. Qual é o caso mais específico que a gente pode citar disso? Foto noturna. Vai ficar horrível. Você não vai ter um bom resultado porque ele não vai conseguir fazer os ajustes corretos para dar um resultado bacana. Já quando você tem uma condição razoável e ideal de luz, os resultados são bons. A gente vê que a câmera consegue fazer um trabalho legal e o modo inteligência artificial dá uma ajudinha em alguns momentos que você precisa de umas alterações na foto de maneira geral. Por sinal, a gente tem dentro do modo inteligência artificial presets que você pode selecionar e escolher qual que você acha mais coerente com o seu uso. Isso é legal porque você não deixa só o modo inteligência artificial trabalhar, você também tem a possibilidade de escolher como você prefere que fique a sua foto. Isso já é bem interessante. Outra coisa que a gente percebeu aqui nesse software é que ele tem um modo sticker, que é basicamente você pegar e usar a câmera combinado com a inteligência artificial para rastrear o seu rosto e conseguir fazer com que ele coloque itens específicos, que é algo que a gente já vê aí muito no Instagram. Ele já tem integrado na câmera nativa dele. E falando em câmera nativa, a gente gosta de ressaltar aqui que esse aparelho não tem modo profissional. E as câmeras são limitadas a 13 e 8 na frontal e na traseira. Aliás, 8 na frontal e 13 na traseira. E as gravações são no máximo em Full HD 30. Você não consegue gravação superior a isso. Por sinal, falando em gravação, vamos conferir aí um vídeo gravado com a câmera frontal e com a câmera traseira. Bom, esse é o teste de gravação de vídeo com a câmera frontal do LG K52. A gente não está utilizando nada, nem microfone, nem nada que ajude na captura de áudio, e a câmera é do próprio aparelho, então a gente tem os resultados oferecidos pelo dispositivo. Agora a gente vai para a câmera traseira para ver como é que fica o resultado também por lá. Bom, esse é o resultado que você vai ter se utilizar o K52 para fazer gravação com a câmera traseira. De novo, a gente repete, não está sendo utilizado nenhum aditivo para ajudar na captura do áudio ou do vídeo. É tudo o aparelho capturando. Bom, a gente já falou aí sobre os principais aspectos que a gente tem de configuração e do que a gente percebeu do LG K52, e o ponto mais importante é se ele vale ou não o seu investimento. E aí a gente tem que primeiro citar aí os pontos que a gente considera positivos e negativos. Como pontos positivos, a gente pode considerar aí que esse aparelho é um aparelho com boa autonomia de bateria, um desempenho aceitável e que consegue entregar aí um combo completo, né, sem abrir mão, por exemplo, do fone de ouvido e também de ter uma expansão de memória. Além do brilho de tela que ficou bem ok e deu uma experiência bem legal. Já nos pontos negativos, a gente tem, infelizmente, o carregamento de bateria, que é muito lento, a insistência num hardware defasado e antigo, que poderia ter sido substituído, e as câmeras que derrapam, que fazem um papel intermediário, que é a proposta dele, afinal, mas que pode decepcionar em alguns aspectos, especialmente no modo noturno, como a gente falou. Vale a pena? Isso vai depender de você, do seu uso e do que você busca no aparelho. Se você busca um aparelho mais em conta, que te permita utilizar, por exemplo, redes sociais, internet, e ficar o dia inteiro sem precisar depender da tomada, possivelmente ele vai te atender. Mas é importante citar que tem que tomar cuidado com o preço.
o ideal é que você tenha um preço ali perto dos 1.000 ou até abaixo. Isso, inclusive, é fácil de você perceber, por exemplo, no K41S, que como está um pouquinho mais antigo, acaba tendo um preço mais interessante. Dependendo da diferença, talvez seja mais interessante você investir no K41S do que no K52. Mas aí vai do gosto e vai da opinião. Afinal de contas, não é todo mundo que gosta desse ondulado aqui. Bom, a gente encerra aqui o nosso review do K52 e eu convido você para deixar a sua opinião sobre o K52, o que você achou, se você concordou ou discordou de alguma coisa que a gente falou aqui. E, obviamente, se você já tem um K52, conta pra gente aqui a sua experiência do aparelho, o que você gostou e o que você não gostou, porque de repente você pode ajudar um coleguinha a definir se ele é o aparelho ideal para utilização. Obviamente também a gente deixa a observação de que aqui no comentário fixado tem o link com a ficha completa, o link com review, e na ficha completa você também tem as principais lojas e a comparação de valores para saber qual é o melhor preço e se está barato ou se está caro no momento que você está acessando. Bom, a gente fica por aqui, convidando como sempre você a se inscrever, deixar o seu like, se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua presença e esperando você nos nossos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!